acho que a pior coisa que você pode ter dentro de um ser humano que vive em sociedade, uma sociedade como a nossa, que passa por diversos conflitos e diversas necessidades, é a indiferença. A indiferença é o peso morto da história. É a bola de chumbo para o inovador, é a matéria inerte na qual se afogam os entusiasmos mais esplendorosos. Gramsci. E eu vou dançar onde ninguém possa me olhar. Resido em mim, sou meu lar, e ninguém pode cantar minha canção. Um abrigo, um amigo, um acorde suspenso invertido, o silêncio da voz da razão. É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo. É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo. A indiferença é um sentimento que machuca. É a maneira mais gélida de agredir. Fere com o silêncio e insulta com a desconsideração. Esta apatia incompreensível nos causa angústia e temor. A frase é muito forte, muito impactante. Nos leva a várias reflexões sobre o se importar, o sentir realmente, o participar dessa ação como membro da sociedade, não deixar que esse peso morto afunde a gente de uma forma brusca, drástica. A indiferença é o peso morto da sociedade. Pessoas indiferentes não se preocupam com o que acontece, já que elas tiram todo o peso da responsabilidade de suas costas a partir do momento que decidem não participar das questões que englobam a sociedade, quando se recusam a dar o braço a torcer, a ajudar e a combater a favor do bem maior, e até mesmo quando se recusam a fazer o seu dever como cidadão. É justamente isso, né? Você não se preocupar com o outro, aquilo que afeta o outro, acabar ficando preso só na sua individualidade, né? No seu próprio umbigo. Muitas vezes só porque você não vive aquela situação, não passa por aquela situação, se tornar indiferente é você não entender a dor do outro, não ter empatia. Pessoas assim são cidadãos estranhos à sociedade. Assim como disse Antônio Gramsci, quem vive de verdade não pode não ser cidadão e não tomar partido. Indiferença é abulia, é parasitismo, é covardia, não é vida. Deixar de fazer alguma coisa quando você pode fazer, seja dentro da sua obrigação, ou muitas vezes simplesmente quando você pode fazer, é muito complicado porque você acaba afundando oportunidades, possibilidades, pessoas que poderiam ter alguma capacidade ou até alguma situação que você pode ajudar aquela pessoa em qualquer condição que seja. A realidade é formada por ideias, sonhos e ambições de minorias que anseiam por algo cada vez maior, enquanto a maioria nem faz ideia, porque não estão preocupados com isso. Assim, se acomodam. Por que lutar para um mundo que já os favorece? A minoria sofre, cai, se fere, morre. Mas isso não os afeta, não é com eles. Por que iriam se importar? A gente que estuda relações raciais, a gente fala muito em privilégio branco. E muitas pessoas brancas falam assim, mas eu não sou racista. Não é racista, mas também não faz nada para combater. Essa indiferença, ela contribui para que o racismo,
estrutural, ele se mantenha. Porque você não toma consciência do seu privilégio enquanto ser branco. O simples fato de você ser branco na sociedade brasileira te dá um passaporte de liberdade. Passamos a elaborar razões para explicar a insensibilidade do outro, mas nem sempre conseguimos encontrar uma explicação boa o suficiente. E a partir disso tudo, notamos o impacto que a indiferença tem no mundo. Como Gramsci diz, a indiferença atrapalha o desenvolvimento das coisas, impede com que o novo seja inventado e o velho melhorado, porque ela traz comodidade e a normalização do que na verdade deveria ser mudado. Trazendo para uma perspectiva moderna, ela utiliza da indiferença como uma espécie de contraponto à evolução, às inovações. E não tem como falar de evolução e inovações sem o aspecto mercadológico, sem a questão das novas tecnologias, né? Então, o ser indiferente ao que é novo faz com que a gente fique realmente na mesmice, experimentando do mesmo sempre, constantemente. Um exemplo foi quando estávamos em pleno auge da pandemia, onde centenas de pessoas estavam desesperadas perdendo entes queridos, e mesmo assim as pessoas não respeitavam as regras implantadas pela OMS para uma melhora no quadro da pandemia. Até o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a debochar e não dar importância para o que estava acontecendo, tratando com indiferença e insignificância toda a população. E muitas pessoas na época se questionavam: como um país pode se manter firme e esperançoso quando até mesmo o meu presidente não procurou uma solução efetiva e nem deu importância para as tantas mortes da pandemia da Covid-19? A gente viveu 4 anos de um governo genocida, corrupto. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Tem o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada. Tem que deixar de ser um país de maricas. Tem uns idiotas aí, né? O fica em casa. Os idiotas, até alguns idiotas até hoje ficam em casa. Se o campo tivesse ficado em casa, esse cara tinha morrido de fome. Esse idiota tinha morrido de fome. Se você virar um jacaré, é problema de você. Tem idiota que vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só manda aqui na casa da tua mãe. Chefe, o Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vou ficar chorando até quando? Sempre me vem à mente o nazismo. Muitas pessoas alertaram sobre o perigo que representava aquele movimento, que até então era um movimento de poucas pessoas, mas a maioria ficou indiferente. E quando se atentou para a questão, os nazistas já estavam no poder. O Holocausto foi a perseguição sistemática e o assassinato de 6 milhões de judeus europeus pelo regime nazista alemão, seus aliados e colaboradores. A era do Holocausto começou em janeiro de 1933, quando Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder na Alemanha. Esse acontecimento terminou em maio de 1945, quando as potências aliadas derrotaram a Alemanha nazista no fim da Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo foi a base do Holocausto. O antissemitismo, o ódio, o preconceito e a indiferença contra os judeus eram um princípio básico da ideologia nazista. Esse preconceito, que já era disseminado, piorou em toda a Europa. Mesmo aqueles que não atuavam diretamente acabavam, querendo ou não, compactuando com o Holocausto. Muitos não-judeus invadiam as casas dos israelitas, tomavam o controle dos seus negócios e também roubavam seus bens e objetos de valor. Estes atos fizeram parte do roubo e saque generalizado que acompanhou o processo de genocídio. Na maioria das vezes, os indivíduos contribuíam para o Holocausto através da inação e indiferença para com a situação dos seus vizinhos judeus. Às vezes, esses indivíduos são denominados como espectadores. Ao fazer isso, eles os condenavam à morte. As motivações desses indivíduos eram abrangentes: medo, interesse próprio, ganância, vingança, antissemitismo e crenças políticas. A indiferença também é capaz de afetar o mundo ecologicamente. Ela é a maior ameaça climática que temos hoje.
Desde o primeiro indício de vida no planeta, utilizamos os inúmeros recursos que a natureza nos proporciona. Essa é a lei natural. Tudo o que necessitamos para garantir nossa sobrevivência está presente no meio ambiente. Contudo, os homens logo perceberam o quão valioso isso era. Com o tempo, a sede por mais conforto, mais luxo, mais posses, tomou conta. E logo, o que deveria ser apenas para nos manter vivos, passou a ser abuso. Abusamos da natureza constantemente. Produzimos e consumimos de maneira irrefreável. Descartamos sem responsabilidade e desmatamos e matamos enquanto nenhum pesar atinge a nossa consciência. Assim, nos mostramos totalmente indiferentes ao planeta e aos outros que nela moram também. Espécies são extintas, enquanto nossas cidades crescem mais e mais. E por tudo isso, em pouco tempo pagaremos nossas contas. A indiferença nos trouxe um dos maiores problemas da atualidade, o aquecimento global. E esse problema climático gerou uma grande polêmica quanto à maneira com que consumimos. Meus alunos muitas vezes me questionam assim, professora, mas a gente vai deixar de consumir então por causa dos problemas ambientais? Eu falo que a questão não é deixar de consumir, porque realmente a gente precisa disso. Para a gente ter acesso a conhecimento, a gente precisa, inclusive, de todos esses aparelhos que demandam um grande dano ambiental. Mas é que a gente tenha um consumo consciente. Então, a gente acaba sendo indiferente porque a gente não quer deixar de consumir, né? Mas é necessário que a gente reveja o modo de produção, que é algo muito mais complexo. A indiferença pode ter um impacto significativo nas pessoas com deficiência, assim como em qualquer indivíduo. No entanto, devido aos desafios adicionais que as pessoas com deficiência muitas vezes enfrentam na sociedade, a indiferença pode ter consequências mais profundas e específicas para elas. Essa falta de sentimento pode afetar profundamente essas pessoas, causando um isolamento social, afetando a autoestima e gerando também a falta de empatia e entre outras coisas. Além desses sentimentos causados, a indiferença também faz com que eles tenham menos acessibilidade, pois quando a sociedade não presta atenção às necessidades específicas das pessoas com deficiência, isso pode dificultar ainda mais a participação nas atividades cotidianas. Sabemos que ainda existem diversas barreiras, mas hoje em dia, pelo menos na nossa escola, a acessibilidade e a inclusão estão mais presentes na vida dos deficientes. Como uma vez dito por David Hume, ao nascer, nossa mente é um papel em branco onde será escrito todas as experiências que obtemos no decorrer de nossas vidas, e a partir delas, adquirimos nossos conhecimentos e interesses. Escrevemos muito nesse papel durante a infância, talvez muito mais do que em qualquer outra fase da vida. A infância é a base de tudo. A curiosidade é essencial para começarmos a escrever. É ela que nos permite conhecer o novo. Por isso, o "por quê?" é a frase que mais sai da boca de uma criança. A tudo seus olhos brilham, com um anseio desesperado de saber, questionando a cada passo que dão. Contudo, poucos pais sabem da importância desses questionamentos de seus filhos. Tomam isso como chatice, encheção de saco, mandam suas crianças se calarem, cortam suas perguntas e dão respostas atravessadas. Se ao menos soubesses como desestimular toda essa curiosidade nos levaria a essa imensa indiferença que existe hoje. O desejo de saber é o que impede a normalização e a romantização dos problemas atuais. É ele que nos faz enxergar de fato o que está ao nosso redor e, com isso, perceber questões que precisam de atenção. A indiferença, portanto, não é apenas a falta de sentimento. Quando nosso anseio de aprender morre, também nos tornamos pessoas indiferentes, pois nada mais nos é interessante, nada mais vale a pena para nós. À medida que a gente deixa de enxergar o outro e não vê-lo como realmente um ser dotado de complexidade, de capacidades, né, de todo o desenvolvimento interpessoal, a gente passa, né, a dar crédito e a disponibilizar mecanismos de extermínios, seja ele velado ou amplamente declarado. Assim, percebemos a importância de validar as curiosidades e as constantes perguntas irritantes das crianças, de modo a manter suas mentes sempre abertas. Uma criança capaz de lidar com o diferente se torna um cidadão tolerante, respeitoso, empático e consciente. Ela se torna capaz de mudar o mundo.